Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Arnelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belford Roxo, e na congregação em Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, neste quarto e último trimestre do ano de 2023. Nós estudamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos, cujo trimestre tem como assunto Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje a lição de número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O texto áureo nos diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Leitura bíblica em classe, Atos 2, do 1 ao 8 e o 14 ao 18. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Vamos então à introdução desta lição de número 5. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. É uma realidade quando nós estudamos o movimento pentecostal, digamos assim, moderno. Ele diz moderno porque por um tempo não foi dado pela igreja cristã, evangélica, protestante, ênfase ao batismo com o Espírito Santo, com o sinal de falar em línguas estranhas. Havia casos pontuais, mas não um movimento que abrangesse muitos cristãos. Até alguns episódios que aconteceram antes da Rua Azusa, em Topeka, e depois culminando realmente com o trabalho de Seymour na Rua Azusa, e dali que é o marco do movimento pentecostal chamado moderno. Moderno no sentido que, dali por diante, iniciou uma obra pentecostal, apareceram várias denominações pentecostais. No Brasil, a maior delas é a Assembleia de Deus, este trabalho missionário, realmente, se você for ler a história do pentecostalismo, ele acompanha este trabalho desde o início desta era moderna, vamos dizer assim. E mais ou menos algumas coisas que nós vamos estudar nesta lição aqui,
E vamos já para nosso primeiro ponto. Uma perspectiva pentecostal de missões. Primeira coisa, somos evangélicos. Historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. 2. Autoridade bíblica. 3. O apelo de anunciar a Cristo aos outros. Basicamente, esses princípios são os que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se um impulso evangélico com raiz histórica da tríplice ênfase da Reforma Protestante. Primeira ênfase da Reforma Protestante, a autoridade das Escrituras. Segundo, a salvação pela fé. E terceiro, o sacerdócio universal dos crentes. Então, de acordo com o missiólogo Paul Merville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima com a natureza dinâmica da fé cristã. Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo. Hoje há muita dúvida, muitas explicações ao que é ser evangélico, crente, protestante, cristão, enfim. Partindo dessa definição que o autor da lição nos deu, lembramos que a igreja iniciou-se, e muitos marcam o início da igreja no dia de Pentecostes, e ali foi pregando o evangelho, morreram os primeiros, os apóstolos, né, os que conviveram com Cristo, mas vieram depois pais da igreja, muitas situações, a igreja cresceu. Depois a igreja ela se desvirtuou em algum momento, quando nasceu uma cisão entre a igreja do Oriente e do Ocidente, e foi criada a igreja apostólica romana. E aí se desviou de muitos princípios daquilo que a palavra ensinava. Em 1517 veio a Reforma Protestante, marcamos essa data por causa das 95 teses de Lutero. E aí surgiram as igrejas protestantes, a igreja que protestava contra os ensinamentos errados da igreja católica. E aí surgiu várias denominações, luteranos, pietistas, depois que vieram os presbiterianos, os batistas se dizem até anteriores à reforma, não vamos nem ficar discutindo essas coisas, mais adiante os metodistas, enfim, e vários movimentos que perduram até hoje. E, como eu já disse na introdução, depois vieram os pentecostais. Vamos partir dessa ideia de evangélico, que é a palavra muito falada no Brasil. Que você é o quê? Sou evangélico. Então, o evangélico, como ele diz aqui, é quem enfatiza compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Se você quer ser evangélico, você tem que ter um novo nascimento, ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda coisa, a autoridade bíblica, que depois ele vai falar disso também como um dos pontos da reforma protestante, a nossa única regra de fé e prática é este livro, a Bíblia Sagrada. Você não pode ser um evangélico que coloque no mesmo grau de autoridade dessa palavra, livro escrito por homens, por pessoas, por seres humanos que escreveram um livro e se dizem inspirados por Deus e que se colocam no mesmo nível de inspiração da palavra. Existem bons livros evangélicos, a minha estante está aqui na minha frente, cheia de livros que eu leio bastante, mas não tem a autoridade da Bíblia Sagrada. Terceiro, o apelo a anunciar Cristo aos outros. Eu não posso ser evangélico se eu não quero falar de Jesus para ninguém. E nós estamos estudando as lições por causa disso, missões, pregação, evangelização, para que você se desperte para isso. Precisamos anunciar o Evangelho a outras criaturas. E a partir dessa definição, ele fala da tríplice ênfase da Reforma Protestante. Qual é? Aí ele começa pela autoridade das Escrituras, eu não vou falar de novo porque eu já disse, única regra de fé e prática. Depois, a salvação pela fé, que é algo que marca todos que vieram da Reforma, e nós, pentecostais, também viemos da Reforma. Por quê? Porque antes de haver igreja pentecostais, os pentecostais que ali se tornaram pentecostais eram de igrejas
reformadas avivaram-se e surgiram novas denominações a partir da Rua Azusa, como falei na introdução. Então, a salvação pela fé. Não existe salvação por obra, não existe salvação por guardar sábado, não existe salvação por qualquer outra coisa que você possa fazer, que vai fazer com que você seja salvo. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados, e acreditando que Ele pode perdoar nossos pecados, que Ele morreu na cruz por nós, recebemos a salvação e a vida eterna. E a terceira, o sacerdócio universal dos crentes, que tem a ver com esta pregação, que fala do terceiro ponto dos evangélicos. O que é sacerdócio? Ser sacerdote é servir, matar animais, como lá no Egito? Não. Aquela questão do Antigo Testamento acabou tudo. Sacerdote hoje é servir ao Senhor, é fazer a obra do Senhor. E a principal obra que o Senhor quer que a igreja faça é a evangelização. É pregar a palavra de Deus. Depois ele fala aqui no final desse ponto 1, sobre um missiólogo chamado Paul Merville, que mostra quanto o movimento pentecostal contribuiu para o avanço da evangelização, mas isso nós vamos ver depois, durante a lição. Segunda subdivisão do ponto 1, somos pentecostais. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Atos 2, do 1 ao 12. É o texto que nós temos até na nossa leitura bíblica em classe. Nas palavras do missiólogo Paul Merville, que ele já citou aqui no primeira subdivisão, essa experiência do Espírito Santo perspassou a história da igreja, ou seja, passou ao longo de a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja, que começou no dia de Pentecostes e continuou ao longo dos últimos dias até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Somos pentecostais. É lógico que nós estamos aqui usando uma revista da Assembleia de Deus, mas nós somos da Igreja Metodista Pentecostal, como existem outros movimentos pentecostais no Brasil, além da Assembleia de Deus. Eu falei na introdução que a Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal no Brasil, em número de membros, em lugares alcançados, mas também existem outras denominações e nós, a Igreja Metodista Pentecostal, também somos pentecostais. O que é o pentecostal? Pentecostal se difere daquele que antigamente se chamava tradicional, hoje não se fala muito em tradicional, é aquele que crê que a salvação é pela fé, a Escritura é a principal regra de fé e prática, tudo aquilo que já foi falado no ponto anterior, mas crê que existe o batismo com o Espírito Santo. Ele não cessou no tempo apostólico ou em algum tempo da história da igreja. A igreja começou no dia de Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo sobre os cerca de 120 irmãos que falaram em línguas estranhas. O povo ouviu, entendeu até naquele momento, naquela primeira experiência, aquilo que eles falavam, cada um na sua língua. Eu até disse na lição passada, ministrando que até isso mostra como Deus queria alcançar todas as nações. Havia judeus, pessoas ali de todas as nações, e ouviram no dia de Pentecostes eles bendizendo a Deus na sua própria língua. Então, e depois de receber o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas, a busca dos dons espirituais, que são ferramentas que servem para ajudar o crente na evangelização. Eu sempre digo, e volto a repetir, e direi quantas vezes for necessário, a função primordial do batismo com o Espírito Santo é revestimento do poder para pregar o Evangelho. Atos 1:8, além de Lucas 24:49, que fala de ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder, mas como estudamos na lição passada, a grande comissão vem anteriormente, até o 48. Atos 1:8 diz, e recebereis a virtude, está aqui na lição, recebereis a virtude do Espírito Santo e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, cremos que temos que buscar, porque a Bíblia fala em buscar, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, enfim, e buscando, não é mérito nosso, é uma obra de Deus,
Ele nos batiza com o Espírito Santo, nos reveste do seu poder e para pregar a palavra. E nos dá as ferramentas que são os dons espirituais. Alguns pentecostais ficam em 9 dons, porque é o que é citado lá em 1 Coríntios capítulo 11, mas hoje entendemos que há outros dons, há outras manifestações do poder de Deus, que são ferramentas que nos ajudam a pregar a palavra. Já estudamos isso em trimestres anteriores sobre tudo isso. Pentecostal, nós batizamos com o Espírito Santo para falar língua estranha em todo o culto. Pentecostal é batizado com o Espírito Santo para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O fato de falar línguas estranhas já é uma outra história, outro momento que a gente tem que estudar. Cremos nisto, cremos nas revelações, cremos em visões, cremos em profecias, tudo isso nós cremos, mas isso tudo tem a hora certa, o momento certo, é na direção de Deus para acontecer, sempre com o objetivo de ganharmos para o Senhor Jesus Cristo. Então somos pentecostais, temos que pregar a palavra, temos que anunciar o Evangelho. Terceiro ponto, contribuições pentecostais às missões, subdivisão do ponto 1. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase no papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Daqui a pouco nós vamos tocar nesse assunto lá na frente, no outro ponto. Igrejas onde Cristo, esses entendimentos estão na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo, um lugar semelhante aos que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos. Aí ele cita 16, do 6 a 10, depois eu vou comentar isso aqui. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é negociável e dispensável o poder do Espírito na prática de missões. Então, como eu disse, no ponto 2, é uma ferramenta essencial. O exemplo que ele dá aqui é quando o grande apóstolo São Paulo já tinha pregado em vários lugares. E aí ele resolve ir para Bitínia. E o Espírito Santo não. Ir para uma região da Ásia. Não. Aí eu sempre digo, quando eu explico esse texto na igreja, eu vou até ler para você aqui, que fica até melhor para você entender. Eu ia só falar, mas eu vou ler. A gente sempre fala que é um estudo bíblico, né? Nós estamos aqui, o autor da lição citou o texto, para nós lermos. Vamos lá. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Então 6 e 7 falam que eles queriam ir para a Ásia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo, e depois queriam ir para a Bitínia, o Espírito Santo não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, aí vem a outra parte, né? E Paulo teve de noite uma visão em que ia se apresentar um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, ele cita esse texto, é lógico que não só esse texto. Se você pegar lá, estudamos isso na semana passada, na lição passada, quando a igreja de Antioquia resolve separar 2 pessoas para a missão. Havia vários candidatos, mas eles oraram a Deus e o Espírito Santo revelou que era Paulo e Barnabé para fazer aquela obra que Deus tinha chamado. Então, sempre estavam em oração, sempre pediam orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre revelava a eles o que deveriam fazer, eles obedeciam. E aqui Paulo não foi à Ásia, não foi a Bitínia, mas quando recebeu uma orientação, uma visão de noite, um varão que dizia, passa a Macedônia e ajudas, ele foi, e como temos sempre ensinado, pregado, falado, assim o Evangelho entrou na Europa. A primeira pessoa a se converter foi Lídia, depois o carcereiro de Filipe e a sua família, e ali nasceu uma igreja na cidade de Filipos, e depois o Evangelho se espalhou também para a Europa. Então, com a contribuição dos pentecostais, se cremos, damos ênfase à direção do Espírito Santo. Só quero fazer um paralelo aqui, um porém, que mesmo aquele evangélico que não crê no batismo com o Espírito Santo, ele também tem o Espírito Santo. A gente não pode não entender isto. Todo crente que aceita Cristo como Salvador tem o Espírito Santo. Nós, pentecostais, damos ênfase ao batismo com o Espírito Santo, aos dons espirituais, ok.
Então, aquele que também não é evangélico, não é pentecostal, não crê, como nós cremos nos dons do Espírito, né? Alguns são sensacionistas, e não cremos que por serem sensacionistas vão perder a sua salvação. Eu pelo menos creio assim, estou aqui falando de coração aberto na internet para cada um ouvir. Eu não creio que nossos irmãos sensacionistas, a não ser que alguém deles blasfeme contra o Espírito Santo em algum momento, mas apenas achando que os dons acabaram em algum momento, não perderão a sua salvação. E fazem missões. E fazem missões. E o que eles fazem também é direcionado pelo Espírito Santo. É lógico que o ponto está aqui correto, concordo com a outra direção, que a nossa ênfase no batismo com o Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, nas revelações de Deus, faz-nos conseguir fazer a obra missionária de uma forma não melhor, mas mais direcionada, como o texto de Atos aqui nos diz, o que aconteceu com Paulo. Paulo poderia ter ido para Bitínia, ia pregar a palavra lá, ia pregar a palavra lá. Mas, e alguém pode me perguntar, pastor, e a Bitínia ficou sem a pregação? Não. Leia a carta de Pedro, você vai ver que Pedro escreve, a igreja está em Bitínia, a igreja está na Ásia. Então alguém pregou lá e o evangelho entrou também nesses lugares. Vamos aqui para o ponto 2, a obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam seus testemunhos até o confim da terra, como já citamos, Atos 1:8. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu seu maior crescimento foi o do primeiro século da nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. E isso se cumpriu fielmente em Atos 2. É lógico que, como explicamos na lição passada, embora aqueles homens tenham sido revestidos de poder no dia de Pentecoste, ao início eles ficaram um pouco restritos ali a Jerusalém. Veio uma perseguição e aí então o evangelho foi levado. Essa lição vai tocar de novo no mesmo assunto, novamente, nós vamos falar. Filipe pregando em Samaria e ao eunuco da reina de Candace, a palavra entrando na África. Pedro pregando a Cornélio. Depois Saulo, naquele momento chamado Saulo, perseguidor da igreja, recebendo a salvação, batismo com o Espírito Santo e se preparando para depois começar missões. Então nós vamos ver ali a palavra sendo pregada em vários lugares. Ele diz, a causa missionária da primeira igreja é o Espírito Santo, é o revestimento do poder, para que eles pudessem pregar. Atos 1:8 diz claramente, eles não receberam o revestimento do poder para ficar juntos no lugar, glorificando a Deus, exaltando a Deus, dando glória a Deus, mas não saindo para falar de Jesus a outras pessoas. É necessário, como disse a primeira lição, uma palavra do missionário James Hudson Taylor. Não é um pedido de Deus, não é uma palavra qualquer, a grande comissão, é uma ordem. Temos que pregar a palavra, temos que fazer missões, temos que evangelizar. A segunda subdivisão nos diz o seguinte, a expansão missionária da primeira igreja. Primeiro a causa missionária da primeira igreja, agora vamos ver a expansão missionária dela. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestina. Sendo que eu não gosto muito de falar a palavra Palestina, Palestina é uma palavra mais usada recentemente, ali da Terra Santa, Canaã, enfim, mas não vou entrar nesse detalhe. O livro dos Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, e aí vamos ler aqui, eu vou ler até agora e parar de leitura para ler o versículo que é importante. 1 Coríntios 16, 8-9. Vamos lá, 1 Coríntios, minha Bíblia aqui é meio nova, então às vezes prende um pouco aqui as folhas, eu demoro um pouco a abrir.
Abra que eu não quero e a que eu quero não abre. Então vamos lá. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Não é o único texto que ele fala que a porta se abriu. Quando você lê 18 de Atos, uma porta se abre e ele passa um ano e 6 meses em Corinto pregando a palavra de Deus. Pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, porque ele é um missionário. Tinha 4 províncias aqui importantes em Roma: Galácia. Quando você lê a carta do apóstolo Gálatas, quando você lê aos Romanos, Roma é uma cidade, Corinto é uma cidade, Filipos é uma cidade, Colossos é uma cidade, Tessalônica é uma cidade, mas aos Gálatas era uma região, a Galácia era uma região onde Paulo levou a palavra e ele escreveu essa carta a todos os crentes naquela região. Então a província romana: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, que ajudou Paulo, foi o primeiro missionário junto com Paulo; Pedro, citado na semana passada, de Cornélio; Silas, que acompanhou Paulo na segunda viagem missionária e em outras viagens missionárias também; Filipe, a qual pregou em Samaria e pregou ao eunuco da rainha de Candace; João Marcos, a qual esteve com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária; Apolo, citado em Corinto e citado também em Atos. Há um episódio em que ele pregava a palavra, não entendia muito bem ainda as coisas, só o batismo de João. Encontra Priscila e Áquila, que é citados aqui a seguir, né? Apolo, Áquila e Priscila, e ali eles interam melhor o evangelho a ele, e ele então sai com ousadia pregando a palavra. Foi um grande evangelista, um grande pregador, Apolo, e etc. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. E só reforçando o que eu disse na lição passada, essa parte do africano, né, missão transcultural, eu ressalto, antes dele pegar o africano, ele pegou em Samaria, que também não eram descendentes diretos de Abraão. Era um povo misturado por causa lá do problema que houve com o reino do norte, Israel, a idolatria. Os assírios levaram ele para o cativeiro e depois habitaram aquele lugar com povos de vários lugares. Houve uma mistura. Por isso, no tempo de Cristo, os judeus não se davam com os samaritanos, e há vários episódios no Evangelho falando sobre isso. Mas Filipe foi lá e pregou, e Samaria aceitou Cristo. Depois, realmente o Espírito mandou para o lugar, estava deserto. O eunuco da rainha de Candace passa, ele prega a palavra, e o Evangelho chega na Etiópia, na África, onde, louvado seja o nome do Senhor, permanece até hoje. Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são salvos, são alvos do amor de Deus. Atos 10, 34, 35. Vamos ler aqui esta palavra dita por o apóstolo São Pedro. Depois tem umas outras citações aqui importantes, mas vamos lá. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Depois nós vamos comentar isso aqui. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios, como está em Atos 9, 15, 16, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, 11. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Aí é uma citação de Apocalipse que estava na lição passada, e citamos, lemos aqui pelo menos o texto de 5:9. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada, do plano de salvação de Deus para os homens, impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio. O trabalho de Filipe, Pedro em Atos 10, o trabalho de Filipe em Atos 8, a igreja missionária de Antioquia, Atos 13, de 1 a 3, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo. E eu gostaria de ler aqui essa parte da carta aos Romanos, muito interessante. Eu vou ler, além de ler esse texto, eu vou fazer uma outra citação aqui, que eu até disse que ia fazer lá no ponto anterior. Em 15, ele vai aqui, citando para nós, do 22 ao 29. Então, o que diz aqui? Pelo que também, muitas vezes,
tenho sido impedido de ir convosco, mas agora não tenho mais demora nesse sítio, e tendo já há muitos anos grande desejo de convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero de passagem vos verei, e para lá, se encaminhando por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazendo uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Bom, vou parar aqui no 26, porque Paulo diz que ele tinha o desejo de ir à Espanha, passaria por Roma e iria à Espanha. Mas eu quero ressaltar não esse texto, a qual foi citado pela outra lição, mas quero ressaltar o 20. O 20 diz: e dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento da lei. Esse é o lema da Missões Cairóis. Nós, da Igreja Metodista Pentecostal, ajudamos os missionários da Assembleia de Deus do Columbandê, da SEMADEC, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Columbandê. Conhecemos alguns pessoalmente, outros não, e a maioria deles é formado, preparado, vamos dizer assim, melhor dizendo, para fazer missões na Missões Cairóis, que foi fundada pelo falecido pastor Valdemar de Carvalho. Conhecemos ele pessoalmente, e o lema da Cairóis é este aqui: pregando a palavra, levando o Evangelho aonde não foi ouvido ainda, onde Cristo não foi ainda nomeado. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo não estava preocupado em pregar. E aí, meu amado irmão, eu vou fazer uma pequena colocação aqui, simples, é uma crítica construtiva. Hoje, principalmente no Brasil, está acontecendo muito o seguinte: Pedrinho sai da igreja A e vai para a igreja B, porque acha aquela igreja melhor do que a A. Não estamos discutindo isso, as pessoas podem mudar de denominação, nenhuma denominação salva, quem salva é Cristo. E Joãozinho sai da B e vai para a C. Então, muitas vezes, alguns estão preocupados, não estou dizendo todos, não estou acusando ninguém, em buscar crentes em outras igrejas para que o número de membros da sua igreja aumente. Não, temos que pregar a palavra. Se alguém vier para a minha igreja, vier de outra denominação, por algum motivo será recebido. Todos os crentes precisam ter lugar. Às vezes a pessoa muda de um bar, não tem a sua denominação naquele bar. Muitas coisas podem acontecer. Mas eu não estou interessado, como pastor, em primeiro lugar, em receber membros de outras igrejas. Eu estou interessado em ganhar almas que ainda não aceitaram a Cristo, ou que podem, sim, esses sim, estarem desviados do Evangelho, para que volte e se reconcilie com Jesus. É pregar o Evangelho, não pregar onde outros já estão pregando, não tentar arrebatar pessoas de outra denominação para mim, mas pregar a palavra. Paulo se preocupava com isso, por isso ele foi um missionário e levou a palavra bem longe. Aqui o texto diz: Deus não faz exceção de pessoas. Aí ele mostra o trabalho de um monte de gente aqui, né? Ele fala, cita, aliás, no ponto anterior ele fala isso, mas aqui ele fala muitas coisas que aconteceram com aqueles homens, né? Citações aqui, Paulo, citações de Pedro, citações de João, e é assim que Deus quer. Deus não faz exceção de pessoas, Ele quer salvar todos, a todas as pessoas, e nós temos que nos interessar por isso e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos para o ponto 3, já estamos aí para a reta final da lição. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subdivisão 1. Função do Espírito na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Veja que isso aqui é muito importante, depois vamos comentar. Por isso a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para exercício do seu ministério. Isaías 61:3, Lucas 4:17-20, texto bíblico em classe da lição anterior. Não vamos ler porque já lemos na lição anterior, o irmão conhece, é só voltar à sua lição anterior que você vai ver esse texto na lição bíblica em classe. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos com problemas sociais, qualquer outra atividade que não fosse a evangelização, que é quando de Atos 6 é a instituição dos diáconos. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições. Atos 4:32,
e o que proporcionava condições. Eu vou ler de novo. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder no Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Concordo essa última parte, mas vejo que mesmo na dificuldade, às vezes financeira, os missionários, muitos deles se dedicam e pregam. Se você for ver a história de missionários, eu te convido a fazer. Você é membro da Igreja Metodista Pentecostal, qual pastoreio, seja em Jacatinão, Nova Campina e Santa Marta. Temos alguns bons livros lá na nossa biblioteca, na sede, de história de missionários. Tem o de Miller, pequenininho, temos alguns outros. E nesses livros se conta a história. Se você ler o livro A Luz da Fé, de Orlando Boyer, você vai ver exemplos maravilhosos de homens de Deus e mulheres de Deus que se dedicaram à obra de Deus, muitas vezes sem uma atitude. Inclusive, já citei isso em uma das outras lições, o pai das missões modernas, Guilherme Carey, que quando foi pregar na Índia não teve apoio nenhum, a princípio, das igrejas lá na Europa, porque eles achavam que não havia necessidade disso. Então, ok, esse é o melhor, nós vamos aprender lá na frente uma lição só sobre contribuição dos missionários, contribuição financeira, ajuda, oração, enfim. Vai ter uma lição específica sobre isso, isso é importante. Mas vamos voltar ao principal, que é aqui que o ponto inicial que eu ia falar. Funções do Espírito Santo na missão: ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Então, para qualquer tarefa na obra do Senhor, nós precisamos da unção. Unção não é simplesmente derramar um óleo na cabeça de alguém ou colocar a mão sobre a cabeça desta pessoa. E aí a unção, meu amado irmão, eu acho que ela vem junto com todo o resto. Principalmente essa outra parte, separar e enviar. Temos dito aqui, algumas vezes, nessas lições de missões: pastor, todos serão chamados a pregar o evangelho transcultural, além da sua terra? Não, meu amado irmão. Não. Evangelizar, todos nós somos chamados. Não adianta, pastor, eu não dou folheto, não evangelizo ninguém, porque isso é tarefa do departamento de evangelismo da igreja. Não, meu amado irmão. O departamento de evangelismo da igreja, que as igrejas têm, criam e tal, o departamento dentro do departamento. Por exemplo, nossa igreja tem a Sociedade de Mulheres, a Sociedade de Jovens tem o Departamento de Evangelismo, é apenas uma organização, mas o evangelizar é para cada membro da igreja. Todos nós temos que evangelizar. Falar ali para o nosso vizinho, eu sempre falo, falar na fila do INSS, está lá na fila do INSS esperando o negócio, está na fila do ônibus, está dentro do ônibus, está na fila do supermercado, fala de Jesus, anuncie Jesus para as pessoas. Agora, missões transculturais, que é mais o assunto, de certa forma estamos estudando nesse trimestre, até os confins da terra. Pessoas têm que ser chamadas para isso e vão ter que se preparar. Então, veja bem, separar e enviar, como aconteceu com Paulo e Barnabé, foram separados e enviados. E esse enviar, meu amado irmão, não é enviar, o Espírito separa e envia. A igreja vai, bate palma, agradece ao Espírito Santo que ajudou ela a fazer isto, dá parabéns àqueles que foram chamados e enviados e os manda. E depois esquece deles. Não. Nós estamos aprendendo, vamos aprender mais na frente, mais especificamente. O missionário transcultural está lá e eu tenho que estar junto com ele. Como, pastor? Em oração, em contribuição financeira e hoje com as redes sociais, meu amado irmão, podemos estar até mandando palavras de incentivo. Jamais, se você tem um missionário na sua igreja que está no campo, não mande nenhuma mensagem para ele, você tem contato com ele cobrando resultados, porque quem faz a obra é Deus. Às vezes o missionário leva vários anos para conseguir dar a primeira alma para Jesus, ou vários tempos. Isso não é um defeito dele, porque ele não é espiritual, porque não é isso. Cada lugar é diferente, meu amado irmão. Cada lugar que o missionário vai é diferente. E nós estamos aqui, é o que Guilherme Carey falou, eu volto a repetir, já disse numa lição anterior, se missões descer um buraco muito fundo, eu desço, contanto que vocês segurem a corda. Segurar a corda é tudo isso que eu te falei. Orar,
é jejuar pelo missionário, é contribuir financeiramente para que ele possa estar tranquilo, como uma lição, um ponto anterior foi falado aqui, e acho que até esse ponto mesmo, não me lembro, outro ponto anterior. E também, hoje temos redes sociais, temos algumas coisas, incentivar o missionário. Vamos para a subdivisão 2 do ponto 3. O Espírito Santo capacita para a obra. E depois isso aqui nós vamos retornar aquilo que falamos lá, né? Porque ungir, inspirar e tal. Quem escolhe enviar missionário para anunciar a boa nova da salvação ao mundo? É o Espírito Santo que faz isso. Isso está em Atos 8, 29, 13, 2, 20, 28. Em Atos 16 temos uma revelação. Claro que o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. E aqui temos aquela questão que já lemos, que passa a Macedônia e ajuda-nos, né? No outro ponto lá. Nesse sentido, o Espírito Santo também é um instrutor dos ministros da Palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto do livro ter sido chamado de Atos do Espírito Santo. Tanto no Ministério Público de Jesus, quanto no Ministério Público da Igreja Primitiva, foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa aqui, meu amado irmão, importante, que eu sempre digo na igreja. Pastor, eu preciso me capacitar para fazer obras. Sim, nós até falamos isso. O missionário fazer missões transculturais tem que se capacitar, conhecer a cultura. Também, meu amado irmão, se capacitar conhecendo a palavra, estudando. Se puder fazer um seminário teológico, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Puder ter conhecimento, louvado seja Deus. Mas este irmão que tem um grande conhecimento, o missionário está lá, conheceu, estudou, preparou. Quando ele for pregar lá, onde ele estiver pregando, quem vai convencer aquelas pessoas do pecado, da justiça e do juízo e vai fazer a obra para que eles aceitem Cristo é o Espírito Santo, é Ele que convence. Temos que nos preparar. Mas alguns irmãos em Cristo, e aí eu digo que os missionários normalmente todos eles se preparam, o problema deveria ser assim. Mas vamos dizer, aqui no Brasil, evangelizando, pregando na igreja. Nem todos os irmãos tiveram condições de fazer o seminário, nem podem. Mas ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, prestar atenção nos ensinos da escola dominical, nas pregações. Então ele vai pregar também. Agora não vamos pegar na igreja e só botar os pós-graduados, os doutorandos para pregar. Irá pregar pessoas que não têm esse estudo todo. Na hora que ele pregar, que ela pregar, quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo capacita para a obra. Nos capacita, porque eu tenho que me preparar. Mas olha, no ponto anterior fala, unge e inspira. É o Espírito Santo que nos dá entendimento, abre o nosso entendimento sobre o texto da palavra para pregar. Isso vale para o missionário, para o pastor, ou para qualquer um que vai pregar a palavra de Deus. Então, nada nos poderá nos impedir de pregar a palavra de Deus. Eu não tenho muito estudo, então não posso pregar. Pode sim. Ore, jejue, busque a direção do Espírito Santo, ele vai te capacitar para fazer a obra de Deus, para evangelizar, ganhar almas para Jesus. E o último subdivisão, a subdivisão 3, do ponto 3, a última subdivisão da lição, diz: Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdade Pentecostais, CPAD do pastor Antônio Gilberto, querido e saudoso pastor Antônio Gilberto, eu não tive nunca contato de conversar com ele pessoalmente. Mas quando eu estava no seminário, lá no Instituto Bíblico Pentecostal, na primeira semana, tinha uma semana de uma aula especial, e ele deu uma aula sobre as bem-aventuranças, em 1986. E aquele homem falava e você podia ouvir uma mosca passar, porque ninguém conversava, ninguém saía, ninguém ia no banheiro, ninguém fazia barulho, ouvindo. Porque ele era um grande, sim, ele era um homem preparadíssimo, um homem realmente, mas porque Deus usava ele. Depois eu tive, um pouco antes dele morreu, eu vi ele na CPD, eu estava na CPD, ele apareceu lá, mas também não conversei com ele, mas era um grande homem de Deus, pastor Antônio Gilberto. E ele descreve nesse livro o quê? Descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Vamos comentar de novo, que é o ponto inteiro comentando a mesma coisa, voltando ao mesmo assunto. É o que observamos no livro de Atos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é deísta, não é deísta.
isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo, como está em Atos 17, 28 a 30. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito Santo na obra missionária é uma ênfase dos pentecostais. Então, ele volta a dizer aqui, eu quero pegar bem esse ponto. Escolhe, veja que no ponto anterior fala aqui, ó, vou repetir para você aqui no ponto anterior. Primeiro ponto aqui. Ungir, separar e enviar. Aqui ele fala, pastor Antônio Gilberto, escolhe e envia. Separar e enviar. Igual. É o Espírito Santo que faz isso. Depois, capacita e direciona. E aqui ele diz, ungir e inspirar. Pastor, eu quero ser missionário em tal país. Você será missionário em tal país, se essa for a vontade do Espírito Santo. Você pode até sonhar em missões, querer ser missionário em tal lugar, mas quem vai direcionar você é o Espírito Santo de Deus. Porque Deus sabe a necessidade. Meu amado irmão, não pregamos a palavra porque simplesmente queremos pregar. Deus sabe a necessidade. Eu falei semana passada várias vezes, disse agora domingo pregando na igreja, eu quando perco um ônibus agora, estou no ponto do ônibus, eu não tenho carro. Então eu viajo de ônibus para ir para as congregações, até para a sede. Mas para congregações, às vezes, o horário é importante. Se perder aquele ônibus, talvez eu me atrase. Mas antes mesmo, quando eu trabalhava, que eu pegava ônibus para o trabalho, a partir do momento eu comecei a pensar o seguinte, não vou reclamar. Perdi um ônibus, o motorista passou por fora, me deixou lá no ponto. Aconteceu isso várias vezes na minha vida. E algumas vezes eu murmurei, reclamei e tal. Depois eu fiquei pensando, não, Deus pode me estar dando um livramento, ou Deus pode estar querendo que eu vá pegar um outro ônibus para ali falar do amor de Deus para alguém. Às vezes eu estou dentro do ônibus e não há possibilidade de falar para as pessoas, mas eu estou orando. E eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, salva todas as pessoas desse motorista, os passageiros, todos que estão aqui dentro desse ônibus. Então, meu amado irmão, Deus te orienta, não só missões transculturais para o país que vai, mas aqui também. Às vezes eu vou contar para vocês, mas eu contei várias vezes, meu tempo de está quase acabado aqui, eu tenho um limite aqui que eu gosto de ter minutos para gravar, para o vídeo, além de não ficar longo, ter também outros problemas, mas eu vou contar para vocês de novo. Foi líder de evangelismo na nossa igreja de missões, Diácono Evaldo, hoje ele não está mais na nossa denominação. Ele contava, ele na época não era nem nossa nação, da igreja wesleyana, depois ele veio para a nossa denominação e foi líder de missões. Ele contava que ele morou num lugar, esse filho dele era pequeno, um lugar muito ruim, era uma casa muito ruim, e ele falava assim, porque eu estou aqui. Mas havia uma vizinha que era macumbeira, que era de religião de matriz africana. E ele evangelizou-a, e ela aceitou a Cristo, foi para a igreja wesleyana, e segundo, até a última vez que ele nos contou, estava firme na igreja wesleyana. Depois que ele ganhou aquela mulher para Jesus, Deus tirou ele dali e levou ele para um outro lugar. Então, onde você está morando, onde você está trabalhando, o que você está fazendo, Deus está também direcionando a isto. O último ponto fala, Deus age por meio do Espírito Santo. Ele escolhe, envia, capacita e direciona, e aqui ele não falou os missionários, ele falou os evangelizadores. Ele sabe onde há uma necessidade, ele sabe alguém que precisa ouvir falar de Cristo. Nós somos pentecostais, temos que aproveitar essa grande ferramenta que nós cremos, que Deus nos deu, que é o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais como ferramenta para anunciar este Evangelho de Cristo a toda criatura. Vamos para a conclusão. Nesta lição estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e a direção do Espírito Santo. E é essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. E é isso que a lição vai nos trazer. O pensamento é esse, do começo ao fim.
quem Deus quer que vai fazer missões transculturais. Eu vou ler para você aqui, meu amado irmão. Eu vou até passar do meu horário aqui, que eu gosto de gravar, o tempo de gravação, mas vamos lá. É a igreja missionária, que a gente acabou não lendo a primeira igreja missionária, né, Antioquia. Eu vou ler aqui para você. Vou te explicar porque eu estou lendo isso. Atos 13, lá no início. Cadê aqui? Eu passei. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio Cireneu, que fora criado com Herodes, e o tetrarca Saulo. Então temos aqui 4 homens, profetas e doutores, Barnabé, Simeão, Lúcio e Saulo. Servindo eles ao Senhor, jejuaram, dizendo ao Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado, e jejuando, orando, pondo a mão sobre ele, despediram. Pastor, a Bíblia volta a falar sobre Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu? Não. Eu não vejo mais nenhuma citação a ele. Será que esses homens não fizeram nada para Deus? Será que esses homens não foram importantes na igreja de Antioquia depois da saída de... Com certeza foram. E um dia nós vamos encontrar eles no céu, meu padre. Mas para aquela obra específica que Deus queria, era Saulo e Barnabé. Então começa por ali. Depois, quando foram pregar, vão para cá ou vão para lá? Vão para essa cidade ou vão para aquela? Tiram no palitinho, palo ímpar, 0 ou 1. Não. Ora, jejum e o Espírito Santo vai. Nós citamos Atos 16. Vai para lá não, vai para cá não. Vai para Macedônia. E quando vai lá, vai pregar. Vai pregar o quê? Vou pregar qualquer coisa aqui, o que vier na minha mente, na minha cabeça. Não, vai orar a Deus. Deus vai dar uma palavra. E o Espírito Santo vai, como diz lá em Atos no início, o Senhor ia acrescentando a igreja. Porque, volto a dizer para você, quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então, tudo na direção do Espírito Santo e certamente o nome de Deus será glorificado. Deus possa abençoar nossos amados irmãos e, se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, que é a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. Olha, essa aqui vai falar deste ponto que nós tocamos um pouquinho só nessa lição, porque falamos um pouquinho, nós vamos ver a responsabilidade daquele que não vai diretamente, mas está aqui fazendo a sua parte também na obra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.